Jesus me mandou andar sobre as águas. Foi exatamente isso que você ouviu. Jesus me mandou andar sobre as águas. Fala pessoal, Rafael Reis aqui. Estou aqui nessa grande jornada, compartilhando um pouco das minhas experiências, compartilhando um pouco da minha vida, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho aprendido, pois eu acredito muito que o pouco que eu tenho, eu posso agregar naquilo que você precisa, e aquilo que você tem, você pode agregar naquilo que eu preciso, e junto nós crescemos. Hoje eu quero compartilhar uma história incrível, onde eu vivenciei essa história, onde Jesus me mandou andar sobre as águas. E para mim foi uma grande surpresa quando Jesus ele me pediu para andar sobre as águas. Porque eu já tinha tentado andar sobre as águas. Provavelmente você já tentou andar numa piscina, você já tentou dar pelo menos um passo, 2 passos sequer, diante de um solo de uma piscina, mas é impossível. A lei da física ela não permite que nós andemos diante de um solo que é líquido, nós automaticamente afundamos. Em milésimos de segundo, nós estamos debaixo d'água. Mas essa história que eu quero compartilhar com vocês, eu vivi há mais ou menos há 6, 7 anos atrás. Eu tinha me casado com a minha esposa, eu estava morando até então na casa da minha mãe, junto com a minha esposa, e nós tínhamos um plano, nós tínhamos um desenho muito bem planejado. Eu estava desempregado até o momento, eu tinha arrumado um emprego, eu fiquei 3 meses no emprego, e durante esses 3 meses o nosso plano inicial era o seguinte: olha, a gente vai juntar o dinheiro do calção do aluguel, depois nós vamos para São Paulo, vamos comprar roupas e vamos revender. Vamos revender aqui na nossa cidade e vamos levantar um dinheiro para que então nós pudéssemos levantar o calção do aluguel, aquele dinheiro a qual nós damos de entrada antes de entrar para dentro da nossa casa. E na teoria estava tudo muito bem, estava tudo muito lindo, só que num determinado momento a minha esposa disse: não, eu não quero mais, chega, dessa vez eu quero que nós alugamos a nossa casa o mais rápido possível. E para mim foi uma grande surpresa, sabe? Porque eu estava nesse serviço, eu estava com um contrato de emprego de 9 meses, ou seja, para quem já trabalhou de contrato, sabe que você pode, em dado momento, eles podem quebrar o contrato e te mandar embora. Ou simplesmente eles podem te manter durante o período do contrato e depois te despedirem. E você sair com uma mão na frente e a outra atrás. E para mim foi um grande choque, um grande baque, quando a minha esposa, ela numa conversa, ela disse: olha, eu quero a nossa casa. Porque tem um ditado que diz que quem casa, quer casa. E é exatamente isso. Não que as coisas lá na casa da minha mãe fosse diferente, fosse uma coisa ruim, minha mãe falando mal ou se metendo na nossa vida de casado. Não, pelo contrário. Era tudo muito bom, era tudo muito legal. Porém, minha esposa queria fazer as coisas dela, ela queria lavar as roupas, ela queria cozinhar da maneira que ela queria cozinhar, fazer com o tempero dela, do jeito dela, arrumar as coisas, os detalhes, colocar um quadro com uma foto nossa, de uma maneira totalmente diferente. Coisa que dentro da casa de alguém nós não temos tanta liberdade assim. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, mas chegou esse exato momento onde a minha esposa falou isso para mim e eu fiquei balançado porque eu estava na experiência desse serviço ainda. Eu não tinha ainda sido efetivado nesse serviço, meu contrato não tinha acabado e eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque a minha esposa ela está querendo casa, eu estou num serviço onde eu estou ainda no processo de experiência, e se eu for mandado embora? E se não der certo? E se eu entro para dentro da casa e me mandam embora? Falam: ó, Rafael, o seu contrato acabou, agora nós não vamos mais ficar com os seus serviços. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa da minha mãe de novo? Eu vou voltar da onde eu saí? Ficou balançando muito dentro de mim. E com 3 meses de experiência no serviço, nós alugamos uma casa. Nós fomos com a cara, com a coragem, porque eu ouvi de Jesus o seguinte: você quer tanto viver milagres. Rafael, você quer tanto viver milagres. Você diz que quer me ver, você diz que quer viver experiências comigo, quer experimentar a dependência de mim.
mas eu estou te dando a oportunidade hoje de você sair de dentro do barco, de você sair da sua zona de conforto e ir para um lugar aonde poucos vão, aonde poucos conseguem ir. E eu paralisei diante dessa voz, eu paralisei diante daquilo que Jesus ele estava falando para mim, e eu comecei a repensar em todas as vezes a qual eu orei, em todas as vezes a qual eu declarei com a minha boca, dizendo que eu queria viver milagres, que eu queria viver experiências, e eu realmente percebi que naquele exato momento eu estava com a minha fé meio que abalada, porque eu estava entre a razão, entre acreditar que eu ainda não tinha sido efetivado no serviço e que uma coisa de ruim poderia acontecer a qualquer momento, e ou acreditar naquilo que Jesus estava falando para mim: vai porque eu sou contigo, anda sobre as águas porque eu sou contigo. Entre a razão e a fé, eu preferi a fé. Eu aluguei a minha casa com 3 meses de experiência no serviço, e para a glória de Deus, com 4 meses de serviço eu fui efetivado. Isso foi uma grande alegria para mim, para minha esposa, porque não somente pelo serviço onde eu fui efetivado, mas porque eu pude perceber que Deus ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Sabe? Quando eu chamei a sua atenção dizendo que Jesus ele me mandou andar sobre as águas, provavelmente você pensou que era algo extraordinário. Você pensou que Deus realmente pediu para mim andar sobre as águas. E não. Deus me pediu para andar sobre uma palavra. Deus ele pediu para que eu andasse sobre a fé. Sabe quando as pessoas dizem, e os coaches estão aí dizendo exatamente isso: olha, dê um passo que Deus ele coloca ao chão. É exatamente isso que eu vivi. Eu precisei dar apenas um passo. Eu precisei dar apenas um passo, ouvido aquilo que Jesus estava dizendo para mim, para viver essa experiência. Praticamente isso mudou a minha vida. Isso virou uma chave dentro de mim e me fez entender e olhar em quem eu posso confiar realmente. De que a minha razão, de que as minhas convicções, elas não se comparam diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus ele está nos falando e nos direcionando. A palavra nos diz que os planos que Deus ele tem a nosso respeito são planos de bem, são planos para nos dar um futuro a qual nós desejamos. Sabe? Deus não pensa coisas ruins de nós. Deus não quer que nós trilhamos caminhos ruins. Deus não quer levar ninguém ao fracasso. Deus não quer levar ninguém à derrota. Deus não quer ver ninguém no fundo do poço. Deus ele veio para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. E eu e você precisamos perceber isso. Precisamos entender isso para que a nossa vida possa deslanchar nesse ano de 2025. Eu quero deixar esse vídeo, essa história para você aqui, para que você possa se inspirar, para que você venha tomar uma decisão hoje não pela razão, não pela lógica, mas pela fé. Eu creio que Deus ele irá fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida. Eu creio que Deus ele quebrará lógicas na sua vida. Aquilo que você fala, mas é impossível. É isso daí que Deus ele quer fazer. Nossa, mas isso eu nunca vou alcançar. É essas coisas que o Senhor ele tem preparado para você. Então fique com esse vídeo. Se você curtiu dessa história, se você curtiu essa história, que você possa comentar. Se você tem alguma história semelhante, se você já passou por uma situação igual a essa, você comenta aí, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que está na dúvida entre a razão e entre a fé. Compartilha com essa pessoa, porque eu sei que vai ser bênção para ela. Que Deus abençoe, tamo junto, bora pra cima. Semana que vem, mais um vídeo nesse canal. Deus abençoe, tamo junto.